Olá, está no ar mais um Contraponto. Bem-vindo você que está conosco mais uma vez nesse programa aqui pelo canal 15 da NET, a TV Unifra, e volta com esse programa, essa proposta do Centro Universitário Franciscano. Na mesa de hoje, mais 3 temas que foram destaque ao longo desta semana na mídia em todo o Brasil. 3 temas interessantes que merecem ponto e contraponto aqui por parte dos professores da nossa instituição universitária. E eu começo, mais uma vez, esse programa apresentando a nossa mesa, sempre em primeiro lugar a apresentação do professor José Maria Pereira, professor do curso de Economia. Está conosco aqui também o professor Alexandre Macari, do curso de História, a professora Graziela Miolo Cesni, do curso de Psicologia, e também o professor do curso de Direito, Paulo Ferroni. Estes são os professores que vão debater 3 temas, eu dizia antes. O primeiro deles gerou bastante debate a partir de um caso que aconteceu aqui numa cidade litorânea do Rio Grande do Sul, em Torres. O tema é: mulheres grávidas devem ser obrigadas a fazer cesarianas em partos de risco? Esse é o primeiro tema. Na sequência, vamos falar sobre a morte do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. E, por último, um tema que mescla, intersecciona política e também economia. O governo prevê e anunciou, então, um mínimo de pelo menos R$ 780 em 2015. São estes os temas do programa de hoje e a gente convida você para que nos acompanhe. Para começar, o tema das mulheres grávidas, se elas devem ser obrigadas a fazer cesarianas. E esse tema nos levou o programa, o Contraponto, às ruas de Santa Maria para ouvirmos o que a população pensa a respeito. Vamos à enquete. É uma coisa bem relativa a ser discutida entre o médico e a paciente na hora que ela está fazendo o pré-natal, porque o que acontece? Ele pode fazer o parto e ela não querer, ou pode acontecer algum risco, ela morrer e depois quererem ir para cima do médico, então isso é bem complicado. A favor, para salvar ela, ele tem que fazer o que ele acha que vai salvar as 2 vidas. Em primeiro lugar, eu acho que o médico deveria conversar com a paciente, né? Eu acho isso bastante importante. E também, no caso de risco, eu acho que ele não deveria informar. Dependendo da situação, do grau dessa paciente, eu acho que deve ser sem informação para ela, até mesmo para não preocupar. Porque a gente sabe que o parto, na verdade, ele é bastante sucinto. E eles têm várias instabilidades. Então, eu acho que é importante ele consultar com a família em si e não a paciente. Eu acho que não teria essa possibilidade, dependendo da situação na qual ela se encontra. Eu acho que em casos de que ela tenha consciência, ela esteja consciente e que tenha domínio, então, dos seus direitos, tudo, eu acredito que sim, que ela tem que ser consultada, ela tem o direito de escolher isso. Mas no momento que ela não tem consciência, ou é muito grave o caso, a ponto de poder ferir a vida dela, ou até inclusive matá-la, eu acho que não há o que se perguntar. Eu acho que tem que ser feito, então, essa cesárea e depois tem que ser visto, então, as consequências e, claro, ser estudado também, o STF se manifestar em relação a isso. Situações de risco, penso que não. Prioriza salvar o bebê e solucionar logo o problema ali. Acredito que deveria, porque o corpo pertence a ela, né? Então é complicado, tipo, uma pessoa pegar e fazer uma cirurgia em você sem que você tenha um consentimento, né? Davi, a opinião de algumas pessoas da comunidade de Santa Maria, a maioria acadêmicos, a gente pode ver, inclusive do curso de Direito também, quando a gente está falando, na verdade, acaba falando de uma temática também desse campo social do direito, né? Mas eu vou começar questionando, fazendo essa pergunta: mulheres grávidas devem ser obrigadas a fazer cesariana em casos ou em partos de risco, professora Graziela? Olha, no meu ponto de vista, acho que a gente deve resguardar sempre a questão do desejo da mulher, né? Claro que existe aí o risco em relação à sobrevivência da criança, né? Mas é importante que seja feito, então, que seja tentado, pelo menos, do meu ponto de vista, um diálogo e uma discussão, mesmo que em uma situação de emergência, como é a situação de um parto
né, onde se corra risco de vida com a mulher, né, um diálogo com a mulher, porque é realmente um momento muito invasivo, né? O momento do parto em si é um momento que exige emocionalmente muito da mulher, né, para que ela esteja ok, digamos assim, para poder nutrir esse filho, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista emocional, né? Então, sempre que possível, eu acho que é necessário entrar num consenso. Eu, particularmente, acredito que nessa situação não houve a tentativa disto, pelo que eu né, acompanhei na mídia e tal. Não houve a tentativa desse consenso com a família. Nós estamos né? falando de um caso de uma mulher em Sim, Torres, sim. não é, que fez o parto, não é, e o médico, na verdade, não lhe questionou, não é, a respeito da sua vontade, não é? Questionou. Questionou? Questionou, sim. Ele questionou? Eu não sabia. Questionou. Isso. Foi contra a decisão dela. Foi contra a decisão dela, justamente. Né? Até eu ia trazer isso, Acho que porque... foi uma médica, né? Foi uma médica, né? E até eu fui atrás um pouco dessa informação, Michael. Mas assim, ó, esse caso específico, né? Eu na notícia ali que a gente recebeu, não constava ali qual era, por exemplo, a relação familiar dela, se ela era de baixa renda, não consegui identificar isso, não sei se os professores conseguiram. Mas o que a gente percebeu, assim, ela já seria o terceiro filho, né? As outras duas foram cesáreas, né? E agora a terceira ela queria que fosse parto normal. Para ter a experiência. Então, assim, ela consultou lá com a médica, e a médica, inclusive, pediu para que ela indicou que fosse feita cesárea e pediu para ela assinar lá um documento, né, por conta e risco, né, e que levasse para casa. Só que a médica acionou o Ministério Público. Né? E aí o Ministério Público foi o Ministério Público, parece, né? E esse tomou a decisão de, né, ir atrás da senhora e forçar que ela fosse feita. Aí que vem a questão, né? Eu acho que é uma questão de direito, inclusive, né, que está sendo colocada. Eu acho que o que a professora colocou está muito certo. Eu acho que realmente tem muito, e no meu ponto de vista também, tem muito essa questão, né, da vontade que eu tenho sobre o meu corpo. Né? O direito que eu tenho sobre. Inclusive, a própria legislação coloca ali, fala um item destacando isso, né, sobre uma certa autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo, né? Então, tem isso. Por isso que eu coloco assim, eu acho que tem três questões. Tem a mulher, tem a médica e tem a justiça. Bom, as informações, as primeiras que circularam, não é? Era de que a médica não havia questionado, que ela havia orientado, na verdade, não é, a respeito da possibilidade de risco. Certo? Bom, aí talvez em algum outro meio de comunicação tenha surgido essa informação aí do documento também. E essa parte do Ministério Público também saiu depois, é verdade. Professor Ferroni, o senhor tem algum apontamento com relação à área do direito? O que o senhor pensa sobre isso? Que é uma atitude que, a princípio, buscou defender a vida. E não há nada que combata essa defesa. Toda vez que se vai ao judiciário em defesa da vida, não há nada que consiga rebatê-lo. No entanto, há que se relativizar isso, né? Porque, a princípio, nós temos aí os direitos da pessoa e que devem ser respeitados. Mas em situações como estas, se é que isso aconteceu, né? Não se tem provas, parece que foi informado ao judiciário que a criança estaria em pé, e isso inviabilizaria o parto. Então, com estas informações unilaterais da médica, foi levada ao judiciário e o juiz decidiu pela cesariana. É uma situação singular. Acredito que seja louvável em defesa da vida, e não há qualquer direito que possa, né, ser superior a esse. Em defesa da vida, tudo prevalece, até mesmo contra o Estado. Nós temos visto muitas ações contra o Estado, buscando indenizações, buscando remédios, internações, às vezes de valores muito altos, mas em nome do quê? Da vida. Né? Agora... Mas, Ferroni, desculpa te interromper, mas no caso, por exemplo, de estupro, a lei permite o aborto, né? Então, a tua tese já não tem cobertura jurídica ampla, geral e restrita, né? Desculpa te apartar, mas com toda certeza, é um tema que sugere um debate bastante intenso. Particularmente, penso que não se deve, né,
mesmo em caso de estupro. A defesa da vida, para mim, é absoluta. No entanto, há quem Sim, decida, daí e já é uma realmente posição, é uma situação... digamos, mas a parte, normativa, né? A parte já é o exatamente que essa tu acha questão. que devia ser, né? Mas a parte exatamente essa questão que a lei permite, professor, de resto, nós não vemos nenhum contraponto à defesa da vida. Esta é uma das raras exceções. Não vejo nenhuma outra, mas essa realmente... Só e merece um contraponto, professor, num momento... Que a nossa função mas foi muito fazer bem, um contraponto. Foi muito bem colocado. Eu lembrei que há exceções. Há exceções. Né? Como sempre, toda regra tem exceções. Eu acho que aí, realmente a gente vê, todos, como sou o último a falar, praticamente não tenho muito a acrescentar, né? Mas é difícil, na verdade, tomar uma posição absoluta nesse caso, né? Quer dizer, o que está em discussão aqui é a liberdade individual, né? Quais são os limites da liberdade individual? Né? Até onde vai a liberdade individual? Né? Costuma-se dizer lá no direito mesmo, até onde vai o direito do outro. Né? Mas nesse caso. Agora, o que parece, assim, olhando do ponto de vista prático, né? Talvez falta de esclarecimento, eu acho, da mãe, né? Porque eu acho que a tentativa do parto normal é válida. Aliás, hoje os médicos incentivam isso e eu acho que todo mundo, pelo menos as pessoas... Estou falando vou falar um caso pessoal, né? No meu caso, da minha filha, a gente tentou um parto normal. Chegamos aí para o hospital, passamos lá toda a madrugada, né? Mas no caso da minha mulher, ela não tinha dilatação, não era, e já estava passando da hora de nascer. Então, nesse caso, a gente segue a recomendação do médico. Se acha que tem que fazer uma cesárea, a gente desiste daquele projeto de fazer um parto normal. Então, quer dizer, a gente estava esclarecido a esse respeito. O que aparentemente não existia, esse esclarecimento, parece que é da parte da mãe. Né? Já que ela já tinha feito 2 cesáreas antes e elas aparentemente não deram mas eu errado, acho, né? se tu me permite, professor, assim, eu Claro. acho que existem 2 tipos de saúde no Brasil, né? A saúde é aquela que é disponibilizada para a classe média, que tem um determinado plano de saúde, que cobrem determinados serviços, e a saúde pública, né? Aquela que todos nós temos direito, mas que nem todos utilizamos, né? E na verdade, o que a gente vê até nas nossas práticas mesmo em ambientes, a prática da psicologia em ambientes públicos é o contrário. É uma estimulação pelo parto de cesariana, né, em situações de classe média. Parece que o Brasil é campeão de cesárea. 56% é campeão. E o que eu acho que nesse aspecto se abre aí uma discussão é a da liberdade individual e que me parece que o judiciário acaba sendo muito o limite maior disto, né? Já que o mundo gira em torno do meu umbigo, então eu procuro o judiciário para ele resolver o meu problema, né? O meu problema individual, sem vislumbrar o coletivo, né? E às vezes o judiciário acaba assumindo esse papel mesmo, né? Do meu ponto de vista. Mas também a gente tem aí a discussão do que é a saúde, né? Até que ponto a saúde... Graziela, só tentando ajudar aqui essa discussão e indo um pouquinho mais longe, né? Porque a gente sabe, claro, a gente está discutindo a questão do parto aqui, né? Mas tem outras situações. Por exemplo, da questão, até onde, continuo insistindo nessa pergunta, até onde vai o limite da liberdade individual? Por exemplo, a eutanásia é outra questão, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, teve o caso do Dr. Morte, que foi processado várias vezes. Quer dizer, uma pessoa em estado terminal, ela tem o direito de provocar a própria morte? Outra questão que eu acho, só para trazer à mesa o debate, por exemplo, a gente sabe que certas religiões, digamos, Testemunha de Jeová, não pode fazer transfusão de sangue, segundo a religião. Então, a pessoa... Em muitos casos foram levados a ao judiciário. Pois é, isso que eu estou falando. Autorização. Mas uma questão importante é que não se pode permitir, por outro lado, a indústria da cesariana. E que parece que, não pela vontade tão somente do médico, mas uma série de situações que levam a aumento dos índices de cesáreas em contraponto ao parto normal. Por uma série de questões. Por falta de remuneração melhor para acompanhamento dos partos, que leva 13 horas às vezes, enquanto que a cesárea é 2, 3 horas, a falta de médicos, a falta de leitos, a falta de disponibilidade do médico, a falta de preparo dos médicos, porque a cesárea marca o dia, marca a hora e pronto. Mas o parto normal, não. Então, um médico que está com compromisso não sei onde tem que desmarcar.
série de questões, desde o preparo dos alunos ao parto normal. Mas são coisas que levam ao aumento dos índices, né? São aspectos que tem que se considerar. Mas não se pode permitir que o médico queira fazer a cesárea para ganhar mais. Mas não é só isso, né? Pois é, então a questão é até que ponto, né, os protocolos aí das grandes instituições que regem a sociedade podem interferir, então, nessa individualidade. Né? Quer dizer, me parece uma interferência aqui do Poder Judiciário na vida de uma pessoa. Né? Eu só questiono essa questão né, da saúde pública e da saúde privada. Né? Eu acho que a saúde privada, talvez até mais do que a pública, ela tem interesse em fazer mais cesarianas. Os índices mostram isso. Sim, então, eu também acho, eu discordo nesse sentido. O que eu quis dizer foi exatamente isso, de que no privado se encontra mais cesáreas do que no público. Né? Ao contrário do que o Ferroni disse. É que em tese daí seria, por exemplo, a saúde pública estaria voltada para classes mais baixas. Então, talvez só a conta não bateria tão bem aí, no caso. Então, no caso, classes média e alta também são direcionadas para um tipo de nós estamos falando de partos de risco. Né? É interessante que a gente está direcionando aqui um pouco. Mas inclusive os que não têm risco. É o risco. Um suposto parto de risco. Mas eu acho que... é um caso. Né? Agora nós vamos tentar entender isso de maneira geral. No geral, o que acontece é isso. Incentivo a cesariana. Mas aí é que entra o que é o risco, né, do meu ponto de vista. Até onde se determina que isso é um risco ou não. Porque quem diagnostica é o diagnóstico médico, né? Porque nós tivemos um caso diagnóstico. A gente já viu na televisão outros médicos dizendo que podia ser parto normal. É realmente complicado e qualquer posição que a gente tem aqui, o telespectador provavelmente pode pensar diferente e até deve mesmo. Se for, por exemplo, analisando um aspecto puramente religioso, né? A vida é prioridade. Né? Então, a mãe não teria direito, né, a tomar essa decisão. Então, quer dizer, por isso eu acho que o tema foi extremamente polêmico. E eu acho que também olhando uma outra que nós não abordamos aqui, é a questão do marido. Né? Como é que fica o marido nessa situação? Não, a opinião dele era de parto normal. Claro, e ele inclusive ameaçou, não sei se fez isso, processar o Estado. Porque parece que hoje existe um direito, né, de que a mulher tenha um acompanhante durante o parto. E parece que ele não pôde acompanhar, né, durante o parto. Então, ele reivindicava isso, que ele pudesse estar presente no parto da mulher. Mas eu acho que é tão polêmico, Ferroni, justamente, quero gerar contraponto, mas não inimizade, mas é justamente pela questão desse conceito maior que o meio jurídico coloca bem da vida, né? Se defende a vida, mas até que ponto e que vida? Porque, como disse o professor, quer dizer, em casos de estupro, então quer dizer que nasce, mesmo sendo fruto de um estupro, merece nascer, merece carregar esse... Não estou dizendo que não mereça, mas existe... Só para lembrar, esse tema está sendo abordado na novela agora. Sim. Esta é uma opinião minha, porque a legislação é muito clara. É possível, né? É possível. É uma opinião minha. Mas em defesa da vida, com certeza, vai ao judiciário e é procedente o pedido. Conflito. Mesmo quando existe a dúvida, né? É um conflito de interesses, na verdade, né? O interesse da mulher sobre o próprio corpo e o interesse do resguardo da saúde da criança. Mas psicologicamente... Uma questão importante que um dos meninos colocou ali, que é a falta de diálogo, né? A comunicação, o esclarecimento acerca da situação. Talvez tenha faltado isso, né? Não é possível que uma mãe não se deixe convencer sabendo, olha, está aqui, a criança... Sim, mas no caso do médico, ele deveria, digamos assim, a responsabilidade... Não consigo entender que isso não tenha acontecido. Mas a responsabilidade médica terminaria se a decisão fosse, digamos, da mãe. Eu acho que, vamos dizer, acho que tinha duas posições, digamos, no caso da médica. Né? Ou ela fazia isso que ela fez, que eu acho que era a segunda melhor decisão, na minha opinião. A primeira melhor era, olha, bem, então aqui tem um termo de responsabilidade que a senhora assina dizendo que não permitiu tal procedimento. Talvez a mãe seria responsável. Talvez a médica poderia ser isso.
talvez, e provavelmente tenha sido, a médica tenha pensado na criança. Diz, a mãe não tem mais o direito de decidir. Eu, como técnico... Mas era uma mãe... Aí nós vamos levar um outro caminho, né? Aparentemente ela era de baixa renda. Se ela fosse de alta renda, a decisão seria a mesma? Essa é a minha questão. A história do baixa renda e não baixa renda é uma coisa interessante e polêmica. Porque se aquela moça que foi arrastada lá pelo Camburão, no Rio de Janeiro, fosse uma esposa de um desembargador lá num condomínio fechado em Porto Alegre, a coisa ia ser muito diferente. Pois é, porque a questão é maior do que o caso que nós estamos analisando. Claro. Ele é o princípio, a gente parte dele para discutir o todo. Né? Inclusive a questão, eu ia chamar a professora Graziela para falar sobre a afetação psicológica, sei lá o que uma mãe pensa. Ela quer que seja parto normal, mas vai ser uma cesariana que é de risco, quer dizer... E esse querer, como é que isso fica, né? E o pai, como é que fica nessa história também, no sentido, o querer do pai não conta nessa hora? Conta. É isso, professor Ferroni? Não conta nessa hora? A pergunta foi a professora... Mas é que o senhor interviu. Não, mas porque, então é o que o pai não conta. Sabe por quê? Porque o pai não tem a dor do parto. Pois é, mas... Essa dor mas não está ele é o pai, quer dizer, que direito ele tem? Diretamente ligado a isso, não, ele não está. Ele está indiretamente, claro que não. Ele não pode dizer o que ele quer. Mas se a médica pensou só na criança e não pensou na filha... Ele não participa do risco. Entendi. Mas se a médica, tu disseste agora, bom, pode ser que a médica tenha pensado só na criança e não tenha pensado na mulher, né? A criança é filha dele, ele não tem direito sobre essa mulher. Essa era a pergunta. Ele não pode alterar, ele não pode de maneira alguma colocar em risco a criança. Nem e ela, nem ele. Nenhum dos dois. Muito bem. É interessante para a gente esclarecer isso, porque o pai, na verdade, então não tem direito. Mas o que eu fico pensando... É o que o professor Ferroni está dizendo. Eu acho que o pai participa, né? Eu sempre me considerei... que aí entra um conceito que tu me convocaste, né? Eu acho que entra um conceito de que toda mãe é boa, de que toda mãe deve amar incondicionalmente o seu filho, de que toda mãe vai ver lá que o filho está em risco e vai pensar no filho e não vai pensar nela. E não são todas as mães que são assim. Aí a gente entra num conceito, e nem todos os pais. E aí também entra numa legitimização do lugar de filiação, né? Do lugar de filhos como sendo só da mãe. Né? Como se o pai não pudesse, e o judiciário tem muita culpa no cartório nesse sentido, né? Porque a gente sabe historicamente que a guarda dos filhos, por exemplo, ficava com a mãe. Hoje isso já vem mudando, né? Muito devagar, mas vem mudando, mas ficava mais com a mãe do que com o pai, né? Então eu acho que aqui entra também isso, se tocou numa ferida narcísica, digamos assim, para a sociedade, que é o lugar materno. Né, que é o lugar de... Agora, a repercussão disso, do ponto de vista psicológico, na relação mãe-bebê, me parece que o fato de ela ter que ir para uma cesárea, já que ela se preparou para um parto normal, não é a grande questão. A questão é a invasão que se foi feita. Né? Assim, nesse sentido. É uma inversão, né? A própria mãe pede para fazer a cesárea, insiste para fazer a cesárea. Por que sentir dor se hoje com o avanço da medicina, por que a mulher precisa sentir dor? Mas existem teses pelo lado da criança também, né? Que se a criança nascer de um parto normal, ela seria mais saudável, seria menos estressada, né? Tem uma série de coisas que isso levaria... Um parto normal, por exemplo, ele envolve muito mais a mãe e o pai, inclusive, que é a preparação, a espera e tal, que não tem na cesárea. Relacionado a isso, de que forma essa família se preparou para ter esse terceiro filho? Sabe-se lá. Pois é. Então, aí vem essa outra questão. Por isso que a gente não pode também tirar assim, a importância da determinação do médico. Com certeza. Né? Porque, bom, né, houve um acompanhamento. Até por experiência própria, assim, eu tenho 2 filhos. Uma coisa é o primeiro parto, que a gente não tem condições, a gente não sabe, é tudo uma descoberta, né? Agora, uma coisa é o segundo parto. Ela já estava indo para o 4º, né? Ela tinha terceiro. Quer dizer, ela já tinha 2, ela sabia mais ou menos como as coisas funcionam. Claro que cada situação é particular. Agora, o que me parece é a invasão com força. Isso é que me causa um certo estranhamento. Agora, realmente, é uma questão maior, é uma questão de saúde e até incluindo aí a saúde mental. Qual é a preparação? Quer dizer, tinha informação, a informação também é um aspecto que resguarda a saúde mental do sujeito. Porque, Graziela, hoje, digamos, o marido ou ela, ambos, estão processando o Estado, mas se a decisão fosse outra, se fosse assinado um termo de responsabilidade e viesse a dar errado, se a criança, por acaso, morresse no parto normal, aí o Estado poderia processar ela. É o outro lado. Tá bem.
Bom, a gente, dentro do nosso tempo, é o que nós conseguimos debater, não é? Acho que merece... Passamos do tempo, na verdade, do bloco, porque mereceu essas ponderações todas e levantamento de questões que nos levariam aí adiante nessa conversa. Bom, terminamos aqui o primeiro bloco, voltamos na sequência, fique atento com a gente, vamos discutir, vamos falar um pouco sobre a morte do escritor colombiano, não é? O Gabriel García Márquez, que aconteceu aí na última semana. Voltamos já. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, segundo bloco do Contraponto, para falarmos, debatermos aqui sobre um dos mais importantes escritores do nosso tempo, não é? Aos 87 anos, faleceu na semana passada o colombiano Gabriel García Márquez. Ele é famoso não só por uma, mas por uma série de obras, também foi ganhador de um prêmio Nobel de literatura, né? Eu não vou me alongar nessa apresentação, porque eu acho que cada um de nós aqui tem um pouquinho para falar sobre ele, sobre as suas considerações a partir de uma possível leitura de alguma obra dele. E eu acho que eu abro assim o debate agora com o professor Pereira, já que ficou por último antes. Não quer dizer que eu seja o intelectual e nem especialista. Mas no sentido de começar com o senhor, com suas considerações a respeito dessa figura tão importante para todos nós, eu diria assim, né? Olha, o Gabriel García Márquez, né, o Gabo, né, como era conhecido, o livro mais famoso é 100 Anos de Solidão. E eu quando li a obra, eu acho que não sei se precursora, mas pelo menos símbolo do chamado realismo fantástico na literatura, né? Então, é um livro que realmente a época que eu li, eu não entendi direito. Acho que muita gente também não, mas a gente sabe que é um livro muito, muito bem escrito. Eu acho que até uma oportunidade, né, de reler esse livro, né, agora, né, infelizmente com o falecimento do Gabriel García Márquez. E eu acho que ele teve um papel importante, primeiro assim por ter ganho um prêmio Nobel de Literatura, sendo ele colombiano, sul-americano, né? E ele até dizia que o bom de ganhar um prêmio Nobel de Literatura é que depois a pessoa não precisa mais se preocupar com isso, né? E aí eu acho que até pode escrever, né, sem aquela pressão, né, de ser um dos indicados. Todo ano ele era um dos indicados e acabava não ganhando. E de fato, um dos últimos livros que eu li dele, eu acho que é Memórias de Minhas Putas Tristes, né? O título é um pouco pesado, mas o livro é muito leve. Na verdade, é quase que uma biografia dele, né? E eu me identifico, assim, uma parte, né? Porque uma época que ele escrevia para jornal, então ele... naquela época bem mais difícil do que a gente tem agora, o computador ou o tablet,
né? Naquela época ele escrevia com a máquina de escrever, naquelas bem antigas e tal. Tipo, ele dizia que era como um negócio de galinhas, assim, bater como se fosse uma galinha pegando milho, né? Aquele barulho que a máquina fazia, né? E outra coisa que ele dizia é que ele nunca conseguiu, por exemplo, datilografar direto, né? Que ele sempre tinha que escrever antes para depois datilografar, né? Isso me chamou muito a atenção, assim, claro, porque eu também, na época, tinha que escrever toda semana para o jornal, toda semana tinha que vir uma ideia diferente, às vezes eu não tinha ideia nenhuma para escrever. Então eu me identifiquei muito com esse livro, né? E realmente, o que a gente pode dizer? É uma perda, né? Acho que inestimável, né? Para a literatura mundial, eu acho, né? Nem só latino-americana. Muito bem. Professor Ferroni, para eu poder mudar o lado da mesa, professor Alexandre, me permite? O professor Alexandre com certeza vai falar bastante vai dar sobre bastante. Mas me lembro de ter lido 100 Anos de Solidão, Erendira e sua avó desalmada, O Amor nos Tempos do Cólera, enfim, são obras excelentes e como a gente se ressente com a falta dele, né? Porque de uma importância ímpar para a América Latina como um todo, né? Ele que era um pensador e que voltado sempre para o social e que atraía a atenção para esse aspecto e que muito contribuiu para modificações, alterações nesse âmbito na América do Sul inteira, né? Atraindo para o social muitas questões, valorizando isso, né? E não só do ponto de vista da literatura, né? Mas também do ponto de vista político, né? É um grande ativista político, claro, com as controvérsias que a política pode trazer, mas... Era um jornalista também, né? Jornalista. Então, havia uma possibilidade dele com o Fidel Castro. Isso daí dificultou muito para ele ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E mesmo nos Estados Unidos, embora hoje todo mundo noticia, mas ele sempre foi visto com reservas pela política norte-americana. Ele se formou em Direito e no tempo em que ele estava fazendo faculdade de Direito, ele fez a de jornalismo. Ele deixou a faculdade de Direito e Ciências Sociais em 1950 para se dedicar ao jornalismo. Ele não chegou a se formar em Direito. Diga, professor. Pois é, eu ouvindo os colegas, né, eu também sou um grande fã do Garcia Marques e claro que a gente vai continuar sendo fã dele mesmo com o falecimento. Como ele já estava aposentado, ele mesmo se declarou aposentado, que não iria escrever mais, nós não contávamos mais com obras dele, né? Então, nesse sentido, fica muito mais aqui a perspectiva, né, do legado que ele deixou literário, social, né, dessa possibilidade de criação e inventar uma contribuição literária com o realismo fantástico, destacado pelo professor Pereira. Também no novo jornalismo ibero-americano, né, que ele também teve uma década de 90, forte. também teve uma contribuição muito forte. Com o cinema, pouca gente sabe, mas foi o Garcia Marques que criou a escola de cinema e televisão em Cuba, né? Então, ele trabalhou no governo de Cuba. Trabalhou no governo de Cuba, né? E dentro dessa escola, né, inclusive o filho dele é cineasta, Rodrigo Garcia, fez um filme muito bom chamado Albert Nobbs, agora filme hollywoodiano, inclusive, é um filme inglês, na verdade, lançado há pouco tempo. Eu creio que a contribuição das obras, tanto em nível literário quanto na parte jornalística, já que havia uma certa comunicação nesse ponto, é aquilo que nós devemos valorizar mesmo. E só para colocar aqui um aspecto de destaque, né? O professor Pereira falou dessa questão, né, de não ser muito bem aceito pela relação com o Fidel, os Estados Unidos olhava ele, né? O Garcia Marques teve que sair dos Estados Unidos, né? Para viver no México, por isso que ele estava muito tempo no México. Ele estava morando no México agora. Porque justamente ele foi também perseguido, de certa forma, por esse tipo de censura que a CIA, né, comanda. E com isso eu digo que não vou entrar nos Estados Unidos, né? Bom, em todo caso eu também vejo importante o fato dele ser um dos poucos escritores da América do Sul vencedor do Nobel, junto com o Neruda, do Chile, e com o Vargas Llosa, peruano, que era desafeto do Garcia. Não gostava do Garcia. Né? É uma posição mais à direita. Isso, por isso mesmo. Né? Mas o interessante... Mas que não deixa de escrever bem, Vargas Llosa escreve muito bem também. Sem dúvida. E a tese de doutoramento do Vargas Llosa era sobre a obra do Garcia Marques.
É do 100 Anos de Solidão, inclusive, o Né? aspecto que ele tratava. Da literatura, né? da narrativa. E eu acho que a vida foi um pouco irônica com ele, né? Porque ele acabou com uma atividade intelectual tão intensa, vida fora, né, na sua existência, do ponto de vista político, no cinema, na literatura. Acho que ele embalou muitos, na minha geração, muitos adolescentes, né? A minha adolescência foi embalada, né, pelas palavras dele. Eu me identifico até hoje com o fato de ter que escrever à mão para depois passar para o computador, porque eu ainda tenho esse hábito, né? O que me rouba muito tempo, por sinal. Mas acho que a vida foi um pouco irônica ele acabar com essa dificuldade de associação lógica, né, assim, com o problema médico que ele, né, de saúde que ele tinha. É um câncer linfático, né? Já lutava desde 99, né, contra o câncer. E ele foi aos poucos perdendo referências, né? Ele se cuidou do câncer linfático, na verdade. Pois é, mas e depois continuou, desenvolveu outros cânceres a partir daqui. E aí ele... a insanidade que a pessoa está destacando. Isso, que ele foi perdendo a condição de conexão com a realidade, né? Ele ia perdendo aos poucos. Então, na verdade, ele já vinha morrendo, né? Como as crônicas deles, a morte anunciada, já vinha acontecendo. Alguns jornais diziam que o câncer havia sido curado, mas, na verdade, é um continuismo, ou seja, houve um processo paliativo, na verdade, ali uma interferência médica. No Brasil, professor Alexandre, quem se compara ao estilo? O Scliar, né? O Moacir Scliar é tido como o principal... né, pupilo, né, brasileiro que produziu obras de realismo fantástico também, né? Mas eu acho que é o principal, assim, que até o telespectador pode procurar alguns livros. Eu indico do Garcia Marques o Ninguém Escreve ao Coronel, que é um livro pequenininho, uma novela, e que, a gente lê numa tarde, assim. Fica a indicação. Bom, o mês de abril foi peculiar, levou outros sujeitos importantes também, como José Wilker, não foi agora, nesse mês ainda, que faleceu, quer dizer, um brasileiro, um importante ator, não é? Mas também um intelectual, também, estudioso do cinema, não é? Participava sempre das coberturas do Oscar, não é? E sempre com opiniões muito sensatas, muito precisas, assim, um estudioso, não é? Também alguém da área. E temos agora, o professor Pereira lembrava antes, na área da mídia ainda, então, para a gente fechar o bloco, não é? O Luciano do Vale, que na área do esporte, o professor Alexandre, que é do esporte também, não é? Também é uma referência midiática e uma referência também de construção de conhecimento e política também, porque ao longo da sua vida, apesar de ter trabalhado no esporte, também trabalhou em jornais em São Paulo, não é? Com bastante interferência na época, principalmente onde o sindicalismo ganhava, a força sindical foi se estruturando nos anos 70 e 80. São nomes assim que o mês de abril está levando. Chiruzinho, né? Do Rio Grande do Sul. Chiruzinho. Compositor, nativista e cantor, né? Chiruzinho, acidente de carro. Não tão exceto conhecido, esse último mas aí que eu não conheço. Eu também não conheço. Os outros, acho que a característica deles são gigantes nas suas respectivas áreas. Tanto o Wilker, né, na parte de dramaturgia, que eu acho que ele começou lá bem do início. O Gabriel Garcia Marques, que também era múltiplo, né? Quer dizer, eu acho que é uma safra de escritores que não é só escrever, né? O especialista e tal, mas ele era um generalista e se envolvia, né? Eu acho que é uma herança desde Marx lá, né? Se envolvia com política, com escrever e que todos têm uma ingerência política, e é interessante porque é uma ingerência política para além de uma questão partidária. São figuras representativas de um determinado legado, né? Que é isso que o senhor está dizendo. Então, que todos os três mantinham. Usam diferentes narrativas para expor o seu pensamento, o seu ponto de vista a respeito da sociedade. Esse tipo de pessoa parece que no mundo de hoje não há mais espaço para elas, né? Porque hoje são nichos, especialistas que ficam fazendo uma coisa só o tempo inteiro. Claro, se tornam bons naquilo que fazem, mas numa única coisa. Os peritos. Essa que é a diferença, a meu ver, entre esses que aparecem. Como estimular um bom escritor, né? Como fazer nascer um bom escritor? Aí a gente vai ter Será que a gente tem cultura para isso, né? Será que a nossa escola é voltada para isso? Pensar na questão da educação, né? De um modo mais amplo. Tá bem. E para escrever, só tem um jeito. Tem que começar a escrever. Tá.
E tem que ler muito, né? Antes de escrever, ler muito, creio eu. Porque quando você vê um grande escritor, não é porque ele tem a técnica de escrever, é porque está dentro dele. É o que está dentro dele que ele está colocando no papel. A capacidade de emanar. O resto, saber né? pontuar e gramática é detalhe. Até lembra, o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, é um, né? Que ele diz que não sabe nada de regras de gramática, né? Ele até diz que... até faz uma comparação um pouco exagerada, mas tem uma crônica dele que ele diz assim que ele é uma espécie de... Como é que chama isso? É um aproveitador, é uma palavra um pouquinho mais forte, um aproveitador da gramática, que ele bate nela para ele aprender quem é que manda. É mais ou menos isso. Tá bem, gente. A gente encerra assim, o segundo bloco, professor Pereira, né, com essas considerações. Gigolô, a palavra certa é gigolô da gramática. Gigolô aliás, é uma crônica dele. Tá bem. Fica a dica também para quem está em casa, né, para que acesse esses textos e sobre o que nós falamos aqui nesse bloco. De Luiz Fernando, lembrando do Érico também, que era um grande escritor. Também né? referências a gente boas. Não lembrava, né? Mas claro que era diferente do Gabriel Garcia Marques, mas também... Fez uma genealogia também. Tá bem. Gente, segundo bloco, encerramos aqui, voltamos na sequência para o último bloco e debatermos política e economia. Afinal, a Dilma promete aumento do salário para R$ 780 no ano que vem. Voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Vamos lá, de novo, o terceiro bloco do Contraponto, começando agora, para falar sobre a proposta de aumento do salário mínimo só para o ano que vem. Mas, claro, né, a maioria dos jornais anunciou esta informação como se a Dilma estivesse antecipando esta informação no sentido de, vota em mim porque ano que vem vai ter aumento, né? Mas a questão não é essa, a questão anterior a esta é... Bom, o salário aumenta para 779, na verdade, 780 arredondando o valor aqui. Eu vou passar para os colegas aqui, começando com o professor Alexandre, eu indagava ele aqui no intervalo há pouco. Professor Alexandre, o que é possível de se fazer com um salário de R$ 780 no Brasil em 2014 ou em 2015, já que o aumento será só no ano que vem? O professor Alexandre ganha 50 salários mínimos, né? Fica difícil para ele. Fica difícil para ele falar. Não, é claro que é difícil falar. É muito mais no sentido da gente relativizar e pensar o que é possível de se fazer com esse dinheiro, né? Eu creio que realmente até não cheguei a procurar, até eu estava falando que esse é um dos temas que eu menos assim verifiquei hoje para falar, porque nós temos alguém da economia. O apresentador é amigo, né? Largou para... Contraponto. Mas eu problematizo, né? Eu problematizo isso no seguinte sentido, né? Bom, sempre em ano de eleição, alguns assuntos vêm à tona. Né? E esse assunto, né, claro que ele tem uma função desencadeadora do processo, porque, né, afinal de contas,
Me diga um candidato que não vai prometer o aumento do salário mínimo. Essa é a última oportunidade, né, que o governo tinha de propor o aumento. Então, eu acho que, né, realmente é importante que seja aumentado o salário mínimo. Né? Aumentos que já vinham. Vinham ocorrendo. Agora, o que eu faria, né, com os R$780, bom, tem que ter um planejamento organizacional da família. Né? Isso vai depender da forma como cada família vai trabalhar com aquilo que vai receber. Agora, é claro que eu não recebo tudo isso que o professor Pereira destacou, mas ele deve receber. 40 salários mínimos. Então, eu acho que o professor Pereira, sem dúvida, teria muito mais para contribuir nesse sentido. Vamos ao professor Pereira, então. Professor Pereira, esse aumento, ele dá conta do aumento da inflação? Peraí, vamos pensar em duas coisas. Ele dá conta do aumento da inflação anunciada pelo governo ou aumento real da inflação? Ou podemos voltar de novo para uma outra questão. O aumento real da inflação está de acordo com o anúncio do governo? Olha, uma questão aqui que... O salário mínimo é um preço, né? Na verdade, mas é um preço político, ou pelo menos era. O Alexandre explorou essa parte política. Claro que em ano eleitoral, quanto mais cedo divulgar quanto vai ser o salário mínimo, isso traz pontos lá na corrida presidencial. Né? Então tem esse dado, né? Porque essa urgência só vai ser reajustado mesmo, de fato, lá em janeiro. Até porque a Dilma... Nós estamos em abril. A cada ano é reajustado cada vez... Esse ano eu acho que antecipou mesmo, porque normalmente eu acho que é maio, junho, daí para frente, né? E tal. Só chamando a atenção, assim, que o salário, apesar de ser um preço político, né? Nos últimos 2 ou 3 anos, existe uma regra de reajuste do salário mínimo. E isso explica por quê? Porque, inclusive, a previsão, acho que o governo gostaria de dar uma notícia um pouco melhor ainda, dizendo que o salário mínimo seria 815. Havia a previsão que seria 815. Só que como tem sido explorado muito politicamente a questão do salário mínimo, né? O próprio Congresso, houve tempos atrás, eu acho que uns 2 ou 3 anos que vem sendo assim, colocou, ou o governo mandou um projeto de lei, colocando como é que é a regra de reajuste do salário mínimo. Então, a regra de reajuste do salário mínimo é a inflação do ano passado, no caso o IPCA, e mais a média do PIB dos 2 últimos anos. Então, isso explica por que o aumento do salário mínimo vai ser de 7,71, se não me falha a memória. Porque, embora a inflação esteja fechando na casa dos 6%, como o PIB é muito baixo, na média tem um aumento só de 7 e pouco. Então, inclusive, se discute agora, eu vi quando saiu essa matéria, de tentar mudar de novo a regra de reajuste do salário mínimo. Porque mas de qualquer maneira, eu acho que a questão principal, e por que talvez também o governo está pisando no freio do aumento do salário mínimo, é porque o salário mínimo nos últimos 10 anos subiu em torno de 70% em termos reais, acima da inflação. Então, tempos atrás se discutia o nosso salário mínimo era $100. Não chegava a $100, né? Hoje é quase $400. Não chegava. Né? Então, isso daí que chegasse a 100. Claro, mas também tem uma coisa, não dá para pensar só como pelo lado do benefício, né? Porque isso também tem um custo. E esse custo atinge, sobretudo, a Previdência, que grande parte ganha até 2 salários mínimos e meio, a Previdência é altamente deficitária, as prefeituras, as pequenas e médias empresas e tudo mais. Então, tem esses 2 lados para olhar, né? Mas, de fato, o salário mínimo realmente teve um aumento real bastante grande, né? Professor Pereira, está bom o salário assim? Desculpa, professor Ferroni, está bom o salário assim? Me chama a atenção esse anúncio, dizem ter sido antecipado, mas eu acho que um dos motivos que levou a essa antecipação foi mais uma resposta a um suposto candidato a ministro da Fazenda, ou seja, o que for, de um candidato a presidente que divulgou na mídia que o salário mínimo tinha que ser reduzido, que era um absurdo o valor que se atribuía ao salário mínimo. Mas eu tenho 2 perguntas para o professor Pereira, que eu desconheço aqui. Quanto ficará o nosso salário aqui, o regional, considerando que o mínimo é mais alto? É mais alto. Mas seria quanto? Não dá para saber, porque a Assembleia Legislativa que aprova. Não há um índice sobre o mínimo? Não. Aqui o Tarso, provavelmente o governo, vai mandar um projeto e a Assembleia Legislativa aprova. Então, o que vigora, a pergunta mais ou menos, o que vigora no Rio Grande do Sul não é esse salário mínimo nacional. O que vigora é o regional, que é mais alto. É mais alto. Mas quanto por cento tem se mantido mais alto, professor? Eu acho que em torno dos R$100, R$200 acima, eu acho.
Eu não, mais ou menos por aí. Nós praticamos aqui para todos R$200. R$200, eu acho que é R$200 acima. É bem, então nós em teremos São um Paulo é salário muito, mínimo de 900 o regional é muito mais alto ainda. Depende do... O custo de vida é mais alto também. O custo de vida também é mais alto. Né? Mas a maioria calcula em cima do nacional. Né? Claro que também tem um outro lado que a gente não explorou, isso é as consequências desse reajuste na inflação. E estaríamos a quantos dólares esse salário? Então, hoje o salário mínimo é quase $400. O dólar, se fosse R$2, se fosse R$2 seria $400. Mínimo nacional. Deve ser $380 mais ou menos por aí. Né? Quer dizer que ainda é baixo comparando com outros países, mas com países assim em desenvolvimento já é um salário mínimo. Se comparar com a América Latina, já é um salário mínimo bastante razoável. Né? Com esse salário, professora Graziella? O que fazer? Pois é. O Ferroni levantou a questão de que, na verdade, a gente, por exemplo, como o professor Pereira, que ganha 50 salários, né? O professor Alexandre 40, né? Talvez a gente não saiba realmente muito o que fazer, a gente não ganha tanto, né? Acredito eu pelo menos quem não. ganha bastante são os profissionais liberais, advogados, psicólogos, médicos. Advogados ganham mais. Esses que têm escritórios. Vamos para os médicos em primeiro lugar. Né? Mas acredito que realmente é difícil a gente mensurar, porque a realidade é um pouco distante, né? Assim, e a família contribui, né? Porque o salário mínimo não é um salário para toda a família. Às vezes tem 2, 3 e hoje, na verdade, assim, se a gente for pensar, o salário mínimo, só o salário mínimo, ainda são poucas pessoas, já são poucas pessoas que ganham somente isso, né? Que não tem outros tipos de contribuição. Então, eu acho que o mais preocupante, na verdade, não é o que se deve ou não fazer com o salário mínimo, mas são as consequências, isso que, né, o professor estava trazendo, econômicas do ponto de vista da inflação. É um processo. O processo que gera após isso. Porque nós vamos ter um ano eleitoral e agora vai vir muita demagogia, dizendo, vou botar o salário mínimo lá em cima, não sei o quê. Não pode, porque senão quebra a Previdência. E as questões políticas disso que eu acho mas que... esse aumento não parece ser diferente dos outros, né? Não é nada assim. Na verdade, o fator parece que repercutiu, que rolou nas redes sociais é porque a última pesquisa de algum instituto que mede a preferência do eleitor apontou que houve a queda de 43% para 39% da preferência da população na votação para Dilma. E aí... essa história de como pesquisa, rebote, na eleição passada, a Dilma nunca se elegeria em nenhuma das pesquisas. Mas né? Professor Ferroni, não estou afirmando. Foi o que circulou em alguns meios de comunicação, inclusive nas redes sociais. Mas a minha pergunta é para ti, né, Ferroni, já que tu perguntaste para o professor Pereira, a minha pergunta para ti é, tu acha que não existe nenhum tipo de relação entre a queda da Dilma e o aumento, essa divulgação do aumento? O anúncio? Eu creio que... Não, primeiro que não existe queda. Porque essas duas pesquisas, quais foram? Quais foram as duas pesquisas que sempre se repetiram desde o primeiro governo, primeira candidatura da Dilma, que todas elas, em todos os momentos da candidatura da Dilma, disseram, a Dilma não ganha. Todos, sempre. Então, essas pesquisas, a mim... Não devem ser levadas em consideração? Não, com certeza não. O que o senhor acha, professor Alexandre? Eu concordo, de certa forma, com o professor Ferroni. Eu acho que as pesquisas, elas tendem a criar alguns tipos de... Induzir alguns tipos, né? Porque, claro, que tem essa questão do petróleo, que a gente da Petrobras, que a gente discutiu aqui no encontro passado. Tem a questão dos atrasos na Copa do Mundo. Tem, né, aí o governo lança um determinado tipo de questão. Mas notícias boas também, né? Para tentar contrapor. Essa é uma notícia boa. Mas é nesse sentido que nós estamos falando. É por isso que eu acho que, assim, dependendo, né, não quero dizer que todos os institutos de pesquisa são tendenciosos, né, mas boa parte talvez sejam. Então, tem que ficar muito de olho, assim, na forma como eles conduzem isso e como também é divulgado isso, né? Afinal de contas, em que órgãos saíram essas... Por que meio saiu a divulgação dessas pesquisas? E a repercussão que isso traz, né? Assim, claro. Até como que a população entende isso também. Por isso a minha pergunta para o professor. Tá bem, gente. A gente termina assim o nosso programa dentro do nosso tempo, dentro do tempo previsto para o Contraponto, agradecendo mais uma vez os professores. Agradeço também a equipe técnica da TV Unifra, que sempre está conosco, nos apoiando, os câmeras que estão aqui no estúdio, o pessoal que trabalha no switcher, não é? A gente agradece à instituição por esse espaço também de debate, onde nós temos um objetivo
colocar nosso ponto de vista, o ponto e o contraponto, a gente sempre diz, mas especialmente sempre levar uma informação para você que está em casa, não é? É trabalho nosso, da instituição universitária, não é? Formar e levar esta formação, esta educação, esta informação até você que está aí conosco. E também a você a gente agradece a audiência. Lembrando sempre de que estamos na rede social do YouTube, onde você pode acessar nosso programa, caso queira rever alguma parte do programa. E claro, na TV Unifra, na quinta-feira, à 13h, às 13 horas. Na sexta-feira, o programa também vai ao ar às 23 horas e você confere a reprise desse programa no domingo, às 7 horas da noite. Aguardamos sempre uma sugestão de pauta para a gente debater aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa.